Daniel, como é que você vai ver isso aí? Quem que vai ouvir depois? Achei engraçado que da outra vez a irmã Patrícia gravou. Quem me falou foi o Maxwell. Falei, não faz assim não. eu falei, eu quero ouvir então. Quero ouvir o tanto que eu tenho sofrido. Né? E é interessante que quando eu cheguei aqui hoje, o irmão pegou e falou assim, você que é o professor da escola hoje? Eu falei, não, vai ser eu, né? Ele falou, mas com essa roupa? Eu falei, com essa roupa. Com essa roupa. Eu falei, tá bom. Falei, melhor a mensagem do que a roupa. Né? Nós vamos abrir nossos livros para Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6, e nós estamos estudando nessas oportunidades com respeito a investimentos. Nós temos falado domingo retrasado a respeito dos nossos investimentos, e naquela oportunidade estivemos estudando sobre onde estamos investindo o nosso dinheiro. Além do nosso dinheiro, o nosso tempo, os nossos valores, aquilo que nós temos. O Senhor Jesus aqui está no Sermão da Montanha, do capítulo 5 ao capítulo 7, ele está dando uma carta magna, uma instrução que serviria para o resto do período que as pessoas vivessem aqui na terra, até a volta do Senhor Jesus, quando vai retirar o seu povo. E era a maneira que ele queria que as pessoas que convertessem, que viessem a fazer parte do reino, vivessem. Ele reuniu os seus discípulos então para as instruções, e nós temos essas instruções de Mateus capítulo 5 até Mateus capítulo 7, uma série de instruções que para aquela época era uma coisa totalmente contrária às pessoas, o que as pessoas pensavam, totalmente diferente, e não é diferente para os nossos dias também, totalmente diferente daquilo que as pessoas estão pensando, daquilo que as pessoas estão buscando, daquilo que nós estamos vivendo no nosso dia a dia. É interessante que o Senhor Jesus fala de muitas coisas a respeito de relacionamentos interpessoais, ele fala de várias coisas, e agora no capítulo 6 nós estamos aqui ele falando sobre dinheiro. Ele estava falando sobre dinheiro. Então, Mateus capítulo 6, o verso 19, o Senhor Jesus está dizendo: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, onde os ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça nem a ferrugem corrói, e onde os ladrões não escavam e nem roubam, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que há em ti seja trevas, que grandes trevas serão. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Nós estudamos naquela oportunidade, domingo passado, sobre a perspectiva de vida. Lembramos que temos uma perspectiva de vida. O IBGE, aqui no Brasil, calcula a expectativa de vida de nós brasileiros em mais ou menos 78 anos. Uma pessoa, quando vai aposentar, é feito esse cálculo, quanto é que o governo vai pagar de aposentadoria para ele até 78 anos, é a média de idade do brasileiro. E sobre perspectiva de vida, nós pensamos naquele dia, como é que eu tenho investido esses 78 anos? E o Senhor Jesus disse com respeito a isso, quando ele diz, olha, você pode investir na terra, e se você investir os seus talentos, os seus tesouros aqui na terra, você vai desfrutar dele por 78 anos, passageiro, coisa rápida. Ou você pode investir ele no céu, e lá é eterno, lá não passa, lá é para sempre, forever, para sempre.
E nós pensamos então naquela oportunidade sobre perspectiva de vida. Qual é a perspectiva que eu tenho vivido? Qual é a perspectiva que tem me movido? Né? Eu quero pensar nessa manhã sobre prioridades de vida. Sobre perspectiva, o Senhor Jesus disse: olha, onde você colocar onde você investir os seus tesouros, vai ser a sua perspectiva. Vai ser na terra passageiro ou vai ser no céu eterno. Agora, sobre prioridade de vida, o Senhor diz: olha, onde está o teu tesouro? Vai estar o seu coração. Onde estiver as suas prioridades, vai estar também o seu coração, vai estar os seus pensamentos, os seus desejos, as suas vontades, e assim por diante. Você pode ir pensando onde estão as suas prioridades, né? E nós começamos pensando que se nós fizermos uma pergunta no mundo em que nós vivemos hoje, qual a sua prioridade? Qual a sua prioridade? Né? As pessoas falam: minha primeira prioridade é me formar. Eu preciso me formar, eu quero ser um médico, eu quero ser um advogado, eu estou estudando, eu preciso me formar. Né? Depois, mas aí depois, o que você vai fazer? Não, depois eu vou exercer aquilo que eu fiz, eu preciso exercer e ganhar dinheiro, e depois de eu ganhar dinheiro, eu vou me casar, vai. E depois de eu me casar, eu vou ter filhos, vou ter uma família. E depois, não, depois eu vou trabalhar. E depois eu vou comprar uma casa, vou comprar um carro. E a perspectiva, a prioridade dele, ele vai colocando em escala: se formar, ser um profissional, ter uma família. E ele tem uma prioridade na vida dele. E agora nós devemos, dentro das nossas vidas, dizer para nós mesmos qual tem sido as nossas prioridades. Qual é a sua prioridade? Qual tem sido a minha prioridade? Se fizesse essa pergunta para você hoje, qual é a sua prioridade no momento? Sua prioridade. Prioridade é aquilo que você está buscando primeiro, aquilo que você tem mais necessidade, aquilo que você acha: não, isso aqui é essencial para a minha vida, eu vou pagar o preço que seja por viver desse jeito. A minha prioridade. Talvez você, como um bom cristão, ia dizer: não, minha prioridade é Deus. Primeiro Deus, depois eu vou pensar na minha família, depois eu vou pensar na igreja, depois eu vou pensar nos meus irmãos, depois eu vou pensar, e você começa analisando qual tem sido as suas prioridades, né? E sabe, irmãos, é muito sério quando nós paramos para pensar qual tem sido a minha prioridade. É verdade mesmo. É verdade. Qual tem sido as suas prioridades em relação a Deus? E nós estamos lembrando que nós estamos estudando o versículo de Mateus capítulo 6 e o verso 21. Onde está o teu tesouro, vai estar o seu coração. Onde estiver as suas prioridades, vai estar o seu coração. E sabe, quando o Senhor Jesus disse com respeito de coração, Ele não estava falando do nosso órgão da vida, do bombeador de sangue, não. Ele estava falando dos nossos pensamentos, das nossas atitudes, das nossas buscas, do nosso viver diário, dia a dia. E o Senhor Jesus está dizendo: olha, Wesley, olha, Portinari, onde está o teu tesouro, vai estar o seu coração. Onde estiver as suas prioridades, vai estar a sua busca. Onde estiver as suas prioridades, vai estar o seu pensamento. Você vai viver pelas suas prioridades. E é verdade. Nós vivemos pelas nossas prioridades. Com respeito a prioridades, eu achei bem interessante. Eu tive a oportunidade de trabalhar com um rapaz que fazia enfermagem. Interessante que ele formou no curso de enfermagem, depois foi para ser motorista de ônibus, né? Mas é enfermeiro, padrão, formava enfermeiro. E um dia eu perguntei, era um companheiro meu, alguém aqui conhece, o José Alex, nós trabalhávamos juntos na loja. Eu perguntei: Alex, ele estava quase se formando. Eu falei: quando uma pessoa chega acidentado, ele teve um acidente e está nas últimas, ele entrou no hospital, qual que é a prioridade? E sabe, tem uma escala.
Aí ele falou assim: a primeira prioridade é fazer com que o coração dele não pare. Isso é primordial. Vai ter uma luta. Não importa se ele está tudo quebrado, não importa nada. A primeira luta é fazer com que o coração não pare. Se o coração não para, tem sangue. Depois que o coração está batendo, você vai fazer uma luta para o cérebro dele não parar. Ele tem que estar com as vitais, ele tem que estar olhando. Os socorristas, os enfermeiros ficam perguntando o seu nome, o nome do seu pai, que dia que você nasceu. É fazendo com que o cérebro dele não pare. Depois estabiliza-se o cérebro, sabe? E assim por diante. E lá por último, pode ser depois de 5 dias, que vai tratar a respeito de quebraduras. Eu achei interessante que tem uma prioridade. A prioridade é fazer com que o coração não pare. E sabe, nós devemos ter prioridades na nossa vida. Qual tem sido a sua prioridade? Você vai dizer para mim: minha prioridade é Deus. Minha prioridade é Deus. Sem Deus eu não sou nada. Em primeiro lugar é Deus. E sabe, o Senhor Jesus, terminando o sermão do monte, ele diz: olha, vocês devem buscar em primeiro lugar o reino de Deus. A prioridade deve ser Deus. E deve mesmo. Mas será que isso é real na minha vida? Será que isso é real nas nossas vidas? Sinceramente, como nós temos investido pensando que a nossa prioridade é Deus? Nossa prioridade é Deus. Como você tem investido o seu tempo lembrando que a sua prioridade é Deus? Eu fico bastante preocupado comigo mesmo. E eu comentando com o Evangelho, comentando com o papai ontem, eu falei: gente, vocês não sabem o tanto que eu estou sofrendo estudando o que eu estou estudando. Está me doendo por dentro. Eu vejo que muitas vezes na realidade eu não sou. A minha prioridade não é Deus. Quantas vezes eu deixei das coisas de Deus por pouca coisa? Quantas vezes eu deixei de vir à reunião que seria uma prioridade de Deus por poucas coisas? Poucas coisas. Um cansaço, uma cabeça doendo, e depois eu estou lá: não, a minha prioridade é Deus. Não é? Irmãos, quantas vezes nós deixamos de ler a Bíblia? Lemos a Bíblia 15 minutos, 20 minutos de manhã correndo, e depois, 2 horas mais tarde, você não está nem lembrando do que você leu, nem lembrando. Aquilo foi igual ler um jornal. Mas chega de noite, você tem condição de ficar 2 horas assistindo um jogo de futebol. E se pergunta no outro dia quanto ficou o jogo, quem foi expulso, quem fez falta, a gente sabe de tudo. E depois eu estou lá: minha prioridade é Deus. Hipocrisia. Hipocrisia. Nós vivemos num mundo onde nós estamos muito longe, irmãos, de ter como Deus em primazia. Muito longe. Nós achamos tão fácil gastar o nosso tempo com tudo nesse mundo. Com tudo. E você pode ir pensando por que você tem gastado o seu tempo. Mas é tão difícil fazer um estudo. É tão difícil ler a Bíblia. É tão difícil vir às reuniões. As coisas de Deus é tudo mais difícil. E depois eu estou dizendo: a minha prioridade é Deus. Mentira. A Bíblia fala que Deus não se agrada. Deus não se agrada de mentira. Deus não se agrada de todos. E nós devemos mudar os nossos investimentos. E quando eu comecei a falar sobre investimento, as pessoas vieram para você falar sobre dinheiro. Eu falei também. Mas é muito mais do que dinheiro, irmãos. Deus não precisa do seu dinheiro. Ele é o dono de todas as coisas. Deus não precisa de nenhum real, Senhor. Deus não precisa. Mas Ele quer que nós demos para Ele o primeiro lugar em todos os sentidos das nossas vidas. Como está Deus na sua vida? Na sua escala de valor, qual é o lugar que Deus tem ocupado? Não no seu pensamento, mas na sua vida cotidiana. Essa semana que passou, nós estamos encerrando. Hoje é o primeiro dia de semana. Ontem foi o último. E você pode lembrar desde domingo até sábado, que foi ontem,
lugar que Deus teve na sua semana? Qual é o lugar que Deus teve? Qual foi a hora que você deixou das coisas de Deus para mexer com as coisas que não eram de Deus? Qual foi a hora? É uma vergonha, irmãos. É uma vergonha. Quando nós paramos para analisar as nossas vidas diante de Deus. Diante de Deus. Enquanto a partir daquilo que nós falamos. Enquanto a partir daquilo que nós vivemos. O Senhor Jesus um dia orou para os fariseus e disse: vocês são sepulcros caiados, vocês por fora está tudo bonito, mas por dentro está podre. E sabe por que o Senhor Jesus falou aquilo daqueles homens? Porque eles falavam e não faziam. Falavam e não faziam. Era o defeito daqueles homens. E nós estamos vivendo na mesma época do farisaísmo. Nós estamos falando que nós precisamos, que isso, que aquilo, e vazio, louco, sepulcros caiados. Qual a sua prioridade? Se Cristo não voltar, eu esperava que ele voltava ontem, mas domingo que vem, quando você olhar para a semana que passou, você faz a mesma pergunta para você: qual é o lugar que Deus teve na sua vida? Qual é o lugar que você colocou Deus? Qual é o lugar que você colocou Deus? O que você deixou de fazer em detrimento da pessoa de Deus? O escritor que eu estou lendo o livro, ele fez uma pergunta muito interessante. Eu estranhei a pergunta. Ele falou: por quanto você tem vendido Deus? Por quanto você tem vendido Deus? Irmãos, nós vendemos Deus por muito pouco. Por muito pouco nós vendemos Deus. Pelo cansaço, nós vendemos Deus. Por um jogo de futebol, nós vendemos Deus. Por momentos de prazer, nós vendemos Deus. O quanto você vendeu Deus essa semana? Qual é o lugar que Deus foi ocupado na sua vida? Depois de nós pensarmos em Deus, nós achamos: não, a minha prioridade é a minha família. Não, olha, eu trabalho para a minha família. Minha prioridade é a minha família. Será que isso é verdade? Será que isso é real? Nós pensamos que Deus tem um primeiro lugar. Será que lá na minha família eu tenho ensinado isso para os meus filhos? Eu tenho pensado isso dos meus filhos? Eu tenho colocado isso na mente dele, na minha esposa, em você como marido, seu filho, sua esposa? Pode olhar para você e dizer: não, na vida dele Deus é o primeiro lugar. Na vida dele Deus é em primeiro lugar. É uma responsabilidade nossa muito grande como marido, como líder de casa, como homens, que a nossa família, a nossa esposa, os nossos filhos, as pessoas que estão convivendo com você, estão olhando para você e fazendo aquilo que você faz, dando valor naquilo que você dá valor. Se você não der valor nas coisas de Deus, não espere isso do seu filho, não espere isso da sua esposa, ele não vai dar valor, porque ele vai fazer o que você faz. Você, qual é o valor de Deus na sua família? Temos filhos. Temos filhos. E a Bíblia fala que o filho é uma graça que Deus nos dá. E como nós temos criado os nossos filhos? Qual é a nossa preocupação em relação aos nossos filhos? Qual é a sua preocupação? E nós vivemos num mundo onde nós estamos preocupados em dar escolas melhores. Não, eu vou pagar faculdade, eu vou fazer isso. E sabe, nós estamos investindo pesado nos nossos filhos. E pesado mesmo. Sabe para quê? Para os nossos filhos viver 78 anos. Mas quantas vezes esses mesmos filhos vivem 78 anos aqui como um bom profissional e passa a eternidade no inferno? Qual é o seu valor? Quanto você tem investido de Deus no seu filho? Quanto você tem investido? Irmãos, eu chorei.
estamos tão preocupados que os nossos filhos aprendam as coisas desse mundo. Tão preocupados. Escolhemos as escolas melhores, pagamos professores particulares, sabe? Fazemos tantas coisas para os nossos filhos. E esses mesmos filhos talvez vão viver 78 anos bem aqui nessa terra, um bom profissional, mas você nunca deve esquecer da eternidade dele. A eternidade dele é para sempre, no céu ou no inferno. O que vai valer o bom estudo? O que vai valer a boa profissão? O que vai valer isso lá no inferno? Você já parou para pensar nisso? Quanto de Deus você tem investido no seu filho? Quantas horas você tem tirado para pregar o Evangelho para ele? Instruir, mostrando o caminho. Irmãos, isso é muito sério. Nós somos a geração que mais temos perdido dos nossos filhos. Mais temos perdido. Quantas vezes temos perdido os nossos filhos? E a culpa muitas vezes não está nos filhos, mas está em nós como pais, que não tiramos tempo para investir as coisas espirituais na vida deles. Estamos pensando em tantas coisas. Não, ele precisa ser médico. Não, ele precisa ser advogado. Não, ele precisa casar-se bem. Uma boa esposa, um bom marido. Não tem nada de errado, está tudo certo. Mas não esqueça da eternidade dele. Onde está o teu tesouro? Aqui nessa terra ou no céu? Onde está o teu tesouro? Se pegar o seu filho agora, e começar a conversar com ele, longe de você, você acha que ele vai saber mais do céu ou da terra? O que você acha que ele vai saber mais? Sentar do lado das minhas filhas e começar a conversar com elas. Ela sabe do céu ou da terra? Qual é o conhecimento que ela tem maior? E é vergonhoso. Talvez ela sabe muito mais de 78 anos do que de eternidade. Onde nós vamos parar? Qual é o investimento que você tem feito no seu filho? É mais do que dinheiro. Seu filho não precisa de dinheiro, mas seu filho precisa do seu tempo. Precisa de ser colocado coisas espirituais na vida dele. Precisa ser trabalhado coisas que levem ele para uma eternidade perto de Deus. Uma eternidade perto de Deus. Essa vida é passageira. Tão passageira. E talvez nós investimos tanto em coisas passageiras e esquecemos de coisas celestiais. Como está o seu filho? Como está o coração do seu filho? E nós pensamos na família. E nós estamos falando que não, minha família é prioridade. Qual é a prioridade da sua família? Nós gastamos tempo levando a nossa família para passear, levamos para comer pizza, levamos para comer lanche e fazemos aquilo, e passamos temporada, passamos férias, não tem nada de errado, precisa mesmo. Mas você vai lembrar quanto tempo você tem investido de coisas celestiais no seu filho. Nós temos dinheiro para tudo, eu fico admirado, isso acontece lá em casa. Acontece lá em casa. Falta do inimigo. E sabe, nós vivemos controlado, um orçamento dentro do controle. Mas chega no dia de investir R$90 para mandar a Emily para um acampamento. Você precisa de ver a dificuldade que eu passo. Sabe por quê? O inimigo não quer que eu mande ela para lá. Não. É um dilema. Só nós que somos pais que nós sabemos. Seu filho quer fazer de tudo, ele quer brincar, ele quer assistir televisão, ele quer de tudo estar elétrico. Mas você chama, não, nós vamos ler a Bíblia agora. Que dificuldade. Que dificuldade. Mas sabe, irmãos, é o inimigo que não quer. E a Bíblia, o escritor Tiago, escreveu a sua carta, ele diz: vocês devem resistir o diabo. Ele vai fugir de você. Convide seu filho para ler a Bíblia.
Mande seu filho para um acampamento. Coloque boas literaturas dentro de casa, ao alcance dele. Compre bons DVDs. Invista na eternidade do seu filho, irmão. Invista na eternidade do seu filho. Sabe, quando um filho nosso nasce, a maioria das vezes nós ficamos preocupados. Será que ele vai ser? Eu quero que ele seja um advogado. Não, vou estudar estudando aqui para ser médico, medicina. Não, piloto de avião. Irmãos, eu vi só uma pessoa, eu queria falar que eu nunca vi, mas eu vi uma história. De uma mãe que estava grávida e no seu ventre ela falou: esse meu filho vai ser um missionário. Um missionário. Louvado seja Deus, nós temos um missionário. Que a mãe teve quando estava no ventre. Ele disse: esse filho vai ser missionário. E ela trabalhou para isso. Qual é o desejo que você tem para o seu filho? Não ser missionário? Missionário? Pode ser qualquer outra coisa. Missionário? Coisa de Deus, não. Outras coisas, menos missionário. Irmãos, trabalhamos nas mentes das nossas crianças, os campos estão brancos, a seara é grande, os trabalhadores é pouco. Nós temos que trabalhar para que os nossos filhos sejam missionários. É missionário, é pregador do Evangelho. A vida é passageira, irmão. Não compensa. Um dia, quando Deus falou que João Batista profetizou a respeito de João Batista, e as pessoas começaram a ver aquilo, quando João Batista foi batizado e Ezequias recebeu a visão, eles fizeram uma pergunta: será o que vai ser nesse menino? Será o que vai ser? Tanta coisa acontecendo em volta dele. E aquele menino era João Batista. E eu faço uma pergunta para você e para mim mesmo: o que vai ser o seu filho? O que vai ser o seu filho? Daqui 20 anos, daqui 10 anos, daqui 15 anos, o que vai ser o seu filho? A maioria da responsabilidade está com você e comigo. Com você e comigo. O que vai ser o seu filho? Como você tem investido? Nós estamos batendo no peito, a minha prioridade é a minha família. E sabe, nós podemos pensar em muitas outras coisas, mas a minha prioridade, depois da minha família, é ter uma casa. Gente, eu preciso de uma casa. A casa faz parte, né? Louvado seja Deus, faz mesmo. E Deus abençoa a gente, que a gente fica até admirado. Mas eu te pergunto: como é que a sua casa tem sido usada? Como é que você tem usado a sua casa? O que os vizinhos falam de você? O que os vizinhos falam de você? A sua casa. A sua prioridade é a sua casa, o seu lar. O que os vizinhos vão falar de você? O que eles têm falado? Qual é o comentário da família que mora ali naquela casa? E você pode imaginar a sua casa. Qual é o comentário? Sabe, um irmão uma vez falou a respeito disso, e isso mexe muito comigo. Se chegar na rua de casa, lá na rua onde eu estou morando agora, perguntar: onde mora o homem de Deus aqui? Onde mora uma família que é de Deus aqui? Será que leva lá na minha casa? Não, vem cá, eu vou te mostrar. No 850. Se chegar na rua onde você mora, meu irmão, a sua família, o homem está perdido, e pergunta: pô, tem uma família aqui que você conhece, que serve a Deus, preciso dessa família. Vai bater na sua porta. Como está a sua casa? Como está a convivência dentro do seu lar? As pessoas podem chegar lá e dizer: não, aqui é uma família onde Deus reina, aqui é a minha casa, essa casa é de Deus. Como está a sua casa? Irmãos, é muito sério.
Há pouco tempo atrás, 20 anos, 25 anos, peguei uma beiradinha disso. Eu tenho 34 anos. A gente olhava uma pessoa passando na rua, o seu modo de vestir, o seu modo de andar, identificava ele, aquele é cristão. Modo dele andar, ele não sabe falar nada, nem abrir a boca. Ele é cristão. E sabe, nós vivemos em dia onde o inimigo misturou tanto as coisas. O mundo tem entrado tanto na igreja, o mundo tem entrado tanto nos nossos pensamentos, naquilo que nós temos feito, naquilo que nós estamos fazendo, no nosso estilo de vida, nos nossos investimentos, que hoje não existe mais condição. Você não sabe quem é cristão e quem não é. E não coloque a culpa no mundo. Coloque a culpa em você mesmo. O meu estilo de vida, os meus investimentos, os meus pensamentos, está tão igual ao desse mundo, que não existe mais como diferenciar quem está indo para o céu e quem não está indo. Onde está o seu investimento? O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 12, ele diz: olha, vocês têm que mudar o jeito de pensar, renovar sua mente, renovar o seu coração. Vocês precisam disso, transformar esse mundo. E sabe o que acontece? O mundo tem nos transformado. Uma reação contrária com relação àquilo que a Bíblia diz. Em vez de nós transformarmos o mundo tem transformado eu e você. Como é que você vai chegar perante Deus? Como é que você vai chegar perante Deus? Qual é a desculpa que você vai dar para Deus? Vai ter um dia. Um dia. O apóstolo Paulo falou isso aos Romanos e aos Coríntios. Diante do tribunal de Cristo. O tribunal de Cristo. Pessoas salvas. Eu e você. Nós vamos chegar lá diante do tribunal de Cristo e prestar contas da nossa vida. Não vai ser a igreja, não. Não vai ser os presbíteros. Não vai ser o irmão fulano ou o irmão ciclano. Não vai ser o pregador. Não, irmãos. É cada um, é eu e você. Diante do tribunal de Cristo. E sabe? E eu fico assistindo Deus passando um filme da minha vida. Falando Wesley aquela hora. Wesley aquele dia. Wesley e os seus filhos. Wesley e os seus vizinhos. E sabe, o filme está passando e Deus está cobrando de cada um. Como é que você vai assistir o seu filme? Como é que você vai assistir o seu filme? Me lembro de Hebreus. Depois de pensarmos nas nossas prioridades, depois de rever os nossos conceitos, é verdade que Deus tem sido o primeiro lugar na sua vida? É verdade que sua família, sua casa, sua vida? Sabe, irmãos? Lembrei de Hebreus, estudando. Está passando da hora. Eu levantar as mãos caídas, os joelhos desconjuntados, fazer veredas retas, é daqui para frente. Se Deus não tem sido o primeiro lugar na sua vida, por favor. Se você tem dado mais valor nas coisas desse mundo que nas coisas de Deus, mude. Se você tem ensinado coisas para suas famílias, para viver 78 anos nesse mundo em detrimento da eternidade, mude. Há tempo ainda. Que Deus possa nos dar a graça, o Espírito quebrantado, de mudar, de transformarmos o mundo, ao invés de sermos transformados pelo mundo, de não vendermos Deus, de não vendermos
partir desse momento, eu e você, tomarmos essa decisão. Quando no tribunal de Cristo tivermos de prestar contas da minha família, prestar contas do meu viver, daquilo que eu tenho feito ou deixado de fazer, o mesmo apóstolo Paulo disse, não sejamos envergonhados, nós possamos estar de pé. Que Deus assim nos abençoe. Amém.